Bom dia, galera. Vamos embora. Gravando aqui mais um backtest. Muitos me pediram aí para gravar o backtest. Como é que o Léo Trader faz o backtest? Pessoal, o backtest nada mais é do que o treino visual do movimento do gráfico. Você vai começar a entender por que o gráfico, antes de descer, ele foi testar algum ponto, ou antes de subir, ele foi testar alguma região e vice-versa. E assim, você vai conseguir identificar o contexto usando as ferramentas, as peças do operacional, que são máxima, mínima 50%, que você usa aqui a Fibonacci, certo? Fibonacci você consegue traçar máximas e mínimas de 50% com mais exatidão. Só que com o tempo de treino, você vai ficar com o olho bem mais apurado, talvez nem precise usar mais essa ferramenta. Além de teoria de Dow, né? A teoria de Dow, ela vai te mostrar que você vai conseguir identificar se o gráfico está... Deixa eu usar outro aqui. Se o gráfico está em queda ou se ele está subindo, ok? A teoria ela te mostra o movimento de ondas. Charles Henry Dow disse que o gráfico ele tem movimentos semelhantes às ondas do mar, beleza? Então, além de LTA, LTB, shorts, lateralização ou consolidação, né? Você vai conseguir identificar na teoria de Dow com mais facilidade o pullback, certo? Pullback é o movimento de correção que o preço faz para poder rasgar uma máxima anterior ou uma mínima anterior, certo? Então, o gráfico ele tende a fazer esses movimentos aqui, ó, que nós chamamos de pullback. Então, máxima, mínima e 50%. Nós vamos usar todas as peças da teoria de Dow, que é LTA, LTB, short, lateralização, pullback. Nós vamos usar os gatilhos, pessoal. Gatilhos. Gatilhos, para quem não sabe, são candles. Deixa eu botar aqui. São candles que tentam ou revertem uma tendência. Aqui é um gatilho, aqui é um gatilho, aqui é um gatilhozinho que tentou reverter e não conseguiu. Aqui é um gatilho que conseguiu reverter uma tendência. Esse aqui tentou, mas não conseguiu. Nós temos esse gatilho que conseguiu reverter a tendência. Nós temos esse gatilho. Então, você vai procurando os gatilhos. Gatilhos são candles que tentam ou revertem uma tendência, ok? Ok, esse aqui não conseguiu, aqui tudo é gatilho, ó. Esse conseguiu reverter a tendência. Olha só, esse conseguiu reverter a tendência. Olha o tanto de gatilho aqui, ó. Esse último aqui conseguiu reverter a tendência. Esse não conseguiu. Esse conseguiu. Então você vai achar aí os gatilhos, certo? O que é mais? Além de máxima, mínima, 50%, teoria de Dow, pullback, shorts, gatilhos, você vai fazer as marcações. Que marcações são essas? Marcações do diário e dos 60 minutos, ok? Então, se eu fosse fazer a marcação aqui, a gente usaria o gráfico de um dia, certo? E marcaria aqui as máximas e mínimas do diário. Eu gosto de botar na cor mais viva, boto aqui menorzinho, aperto o Ctrl e ele vai buscando as máximas e mínimas. Ok? Precisa marcar também tudo, certo? Encontrei as máximas e mínimas. Eu vou para o 60 minutos. Nos 60 minutos, eu já vou usar outra cor. Estou com duas fibras aqui, deixa eu excluir essa.
60 minutos nós vamos a outra cor para diferenciar, ok? E aí você vai marcar aqui, deixa eu tirar bem aqui essa fibra aqui para não atrapalhar a visualização de vocês, pronto. Aí você vai marcar aqui os topos e fundos dos 60, ó, de outra cor para você identificar que linha do diário, que linha é a do de 60. Beleza? Pá, marcou. E aí fica muito mais fácil de você mapear suportes e resistência com essas marcações. Beleza? Então, eu sempre faço desse jeito. Pronto. Ok. Pronto. Tá marcadinho aí. Eu vou lá para 5 minutos. Vou procurar o dia que o aluno pediu que eu fizesse, que foi o dia 15. Pronto, está aqui. Dia 15, devidamente marcadinho, beleza? O que que eu consigo identificar? Como é que ajuda essa marcação do diário e do 60? Ele me ajuda a identificar pontos mais fortes de suporte e resistência. Olha só aqui o de 60 segurando o preço. Olha o de 60 segurando o preço. Máxima e mínima foi no de 60. Olha só aqui. Olha, ele não conseguiu chegar na região. Não conseguiu passar de 60. Não conseguiu passar de 60. Olha como aqui é uma resistência muito forte. Aqui o preço tentou rasgar essa linha de 60, mas trabalhou acima dela. Pisou no diário. Aqui ele já respeita o diário, já respeitou o diário aqui. Olha só como esses candles aqui estão respeitando essa linha de 60. Então, são suportes bem fortes e resistências bem fortes também. Então, é interessante que o preço ele tende a respeitar essas regiões. Suporte é onde os touros estão posicionados e resistência é onde os ursos estão posicionados para venda. Touro, comprador, urso, vendedor. Beleza? E aí, fazendo a marcação, eu entendo que o gráfico ele tende a respeitar essas regiões. Eu posso usar como pontos de entrada ou alvos. Ou também posso analisar a entrada e se eu estou pensando em compra e o gráfico está trabalhando abaixo dessa linha, eu já não faço mais nada porque ali tende a ser uma resistência e da resistência o preço tende a respeitar, ok? Então, aí são as marcações de 60 e do diário, certo? Depois você vai identificar rompimentos ou falsos rompimentos, certo? Que nós vamos analisar quando eu começar o backtest. Outra peça do operacional é o teste de abertura, que no backtest não dá para ver, mas a gente consegue ter uma ideia de onde o preço abre, para onde ele tende a ir primeiro. Geralmente, o preço, quando abre aqui, ele tende a testar essa região primeiro, de 60 minutos, abrir para cá, abrir para cima, para depois cair. De tanto replay que eu fiz, eu validei este movimento. É toda vez que acontece? Não, mas a maioria das vezes acontece muito, beleza? Além do teste de abertura, nós temos o teste da região, certo? Olha só, esse candle abre aqui, foi testar só essa região de 60 e depois voltou a cair. Por que isso acontece? Geralmente acontece porque ele quer fazer um pullback. E esse movimento geralmente acontece na região dos 50%. Nós temos máxima, mínima e 50%. Olha só, é muito simples, pessoal. O mercado é muito simples. Agora, claro, para que você consiga ver isso de forma natural, existe um tempo para maturar isso aí na sua cabeça, beleza? Mas com muito estudo, com muito backtest, tomando a decisão de não desistir,
uma hora você faz isso aqui muito fácil, beleza? Além disso, do teste da região, nós temos distorções ou pontos de parada. O que seria isso? Todo candle tem sua mínima, sua máxima. Todo candle. Ele tem sua mínima e sua máxima, que é seu suporte e sua resistência. Essa mínima e máxima nós chamamos de distorções. Eu uso também abertura e fechamento como distorções. O preço, quando ele está se movendo, ele fica buscando, primeiro, uma distorção, depois a outra. Por exemplo, esse candle, quando ele foi cair, ele testou essa distorção aqui, ó, deste candle. Ele testou a resistência desse candle verde aqui, certo? Ele não conseguiu ir na resistência desse e nem desse, mas ele parou na desse. Não foi por acaso, foi que aqui era um ponto de resistência e onde os ursos bateram venda. Depois que ele testa aí, ele vem descendo. E quando ele vem descendo, ele dá uma paradinha aqui nessa distorção, depois nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa, até chegar nessa, essa, testa aqui, testa essa, aí que desaba, beleza? Então ele vai buscando distorções, ele vai descendo gradativamente, testando suporte e resistência dos candles anteriores, certo? E ainda tem também o suporte das marcações que são de fractais maiores, do candle de 60 e do candle de um dia, ok? Então, além de distorções e pontos de parada, nós temos os suportes. Suportes são regiões onde os touros estão posicionados e resistência onde os ursos estão posicionados. Então, a gente consegue ver que aqui, ó, tem um suporte muito forte, não conseguiu passar. Naturalmente que quando o gráfico vier nessa região de novo, ele vai ter dificuldade, porque aqui é um suporte, aqui é uma região de suporte, aqui os touros estão posicionados para comprar. Então, geralmente faz esse padrão de fundo duplo, porque esse suporte é muito forte, ok? Então, por isso que faz esse padrão de fundo duplo e topo duplo. Olha só o que aconteceu aqui. Ó, se eu puxar bem aqui, isso aqui é uma resistência aqui no início do pregão. Mas olha lá no final do dia como foi respeitada essa mesma resistência, fazendo fundo duplo aqui embaixo e topo duplo lá em cima, ok? Então, essa é mais uma ferramenta. E o contexto nada mais é do que você usar todas essas ferramentas a seu favor. Eu não estou falando de uma, nem duas, nem de três, mas usar todas a seu favor. Quando você dominar todas essas ferramentas, você vai ser um trader consistente, porque você vai conseguir analisar o gráfico friamente e reagir ao movimento dele. Você não vai adivinhar o movimento dele, até porque o gráfico ele é soberano, mas você vai reagir ao movimento desse gráfico, beleza? Então vamos lá, vamos começar o backtest. O que eu observo? Nesse caso aqui, existiu um gap de alta. Ó. Todo esse vão aqui, eu tenho como um candle verde, certo? Então já me mostra que a força compradora está muito grande aqui neste momento de abertura, certo? E o que eu faço? Eu observo que o candle, o primeiro candle do dia, abriu aqui, testou aqui embaixo, não conseguiu passar da linha de 60 minutos, ele foi buscar uma máxima. Não conseguiu passar, olha a linha de 60 minutos aqui, não conseguiu passar da linha de 60 minutos e fechou aqui. Certo? Esse foi o primeiro candle do dia. O que é que eu observo aqui? Eu observo que ele deixou uma mínima e uma máxima.
E eu vou observar os 50%. Quando o segundo candle abre, o que eu já estou pensando? Se veio de uma força compradora aqui, o gap de alta. Então está me mostrando que a força é compradora. Eu espero esse candle aqui abrir aqui e testar a linha, a marcação, que é nos 50, é na região dos 50% do candle anterior. Nós não temos máxima, mínima e 50%? Sim. Só que nesse caso ele testou muito pouco. Eu, Léo Trader, não operaria, não faria uma entrada aí, porque o teste foi pouco. Na minha visão, ele ia subir sem mim, porque ele não veio testar a região, certo? Da linha, ele não veio testar a marcação. Provavelmente ele abriu testando para baixo, mas eu esperaria ele na marcação para poder bater uma compra. Deu uma compra? Claro que deu. Eu não conseguiria pegar porque eu ia esperar o teste na marcação, mas deu uma comprinha aqui, certo? Léo, e se tu compra aí, o que que acontece? Tu já zera no alvo, que é na máxima, ou tu espera o gráfico romper? Isso fica a critério de cada operador. O mercado, ele anda em ondas. A tendência é que ele venha aqui, teste a linha e vá para romper o topo, certo? Tem gente que gosta de botar o alvo na máxima e tem gente que esperaria ele fazer o rompimento. Poderia ser o alvo aqui nessa próxima distorção ou nessa, certo? Fica ao seu critério. Eu não zeraria na máxima, eu esperaria ele mais ou menos aqui e ia subindo meu stop loss. Se eu entro na operação aqui, meu stop loss tem que ficar aqui. Se ele ganha essa marcação, eu já jogo no 0 a 0. Se ele ganha essa marcação, eu já jogo aqui o meu stop gain, certo? Ganho essa marcação, já jogo aqui, depois vou subindo. Não vou enforcando o preço, eu vou sempre botando atrás das marcações, porque a marcação tende a ser um suporte. Se ele passou dessa marcação, ele tende a testar ela e voltar. Não é nem improvável, é muito difícil ele vir aqui nessa região e voltar a subir. Se ele voltar abaixo dessa marcação, ele vem para buscar a próxima. Então, eu boto sempre para proteger aqui, porque ele tende a bater na marcação e continuar o movimento. Eu boto um pouquinho atrás aí, o meu stop loss, e que é stop gain, beleza? E aí, deu uma boa operação. Essa foi a primeira operação. Depois nós vimos que o candle testou aqui, fez uma nova máxima e fechou aqui. O que eu já espero? O próximo candle abrir abaixo da máxima do anterior e testar para cima e vir buscar a região, tanto de 60 como diário. Lembrando que essa linha azulzinha aqui é do diário, beleza? Então eu espero, eu já estou esperando. Por quê? Aonde estão posicionados os vendedores? Aqui nessa região. Eu não fico naquela esperança de que o gráfico agora vai subir sem parar, igual um foguete. Eu não tenho essa esperança. O trader consistente não tem esperança. Ele estuda as regiões. E nessa região, eu estou entendendo que tem um bocado de urso aqui, de tocaia, esperando o preço vir aqui para ele começar a vender. Logo, quem comprou aqui começa a realizar o seu lucro aqui também. Então, aqui é uma região de venda. Eu não vou pensar em compra aqui. Eu não sou estúpido e nem amador o suficiente para comprar no topo. Beleza? Então, aqui eu só penso em venda. Espero a abertura dele aqui. Espero o teste para cima. Testou para cima. Eu espero vir na região. Quando ele vem na região, eu bato uma venda. Qual é o meu alvo? Léo, vendeu aqui. Qual o meu alvo? Eu vendo aqui porque aqui é uma resistência, pessoal. E ele abriu abaixo da máxima do candle anterior, testou as minhas marcações, então por isso eu vendo. O meu alvo pode ser aqui nessa marcação, que é a região dos 50% desse candle, ok? Ou eu posso esperar ele lá nos 50% do movimento, que foi o que ele fez, ok?
Você pode botar o alvo aqui, porque contra a tendência, o alvo é nos 50%. Não tem uma tendência de alta, ele pode estar fazendo o quê? Um pullback para rasgar. Então, antes de rasgar, ele vem testar a região dos 50. O gráfico tende a fazer isso aí. Então, meu alvo seria aqui. Segunda operação de venda aqui. Léo, eu não consegui pegar porque eu estava imaginando que o gráfico ia rasgar sem parar. Então, espera esse candle fechar. Ele fechou na região dos 50% do dia, certo? Máxima, mínima, 50%. O que eu espero? Se ele está vindo corrigir o preço, eu espero o teste de abertura desse candle. Esse candle abre aqui, na mínima do anterior. Testa para cima, eu espero ele vir aqui nessa marcação. Se ele não vier, não tem problema, ele está na região, já pego outra venda. Qual é o meu alvo? Pode ser essa distorção, que é a marcação de 60 e máxima do primeiro candle do dia, ou eu espero ele vir aqui na mínima. Por quê? Quando o gráfico rejeita o rompimento, ele tende a buscar os 50% e depois o fundo, a mínima. O gráfico ele se move entre máximas, mínimas e 50%. Se ele rejeitou o rompimento de alta, ele vem buscar os 50%, ele abriu abaixo dos 50%, testa para cima, ele vem buscar o fundo. Beleza? Então, o que você faz? Você tem a oportunidade de liquidar nessa marcação ou nessa, ou esperar ele vir no fundo. Foi a terceira operação. Bacana aí, beleza? Depois disso, eu não faria esse candle aqui. Eu não faria nada, porque tal, com certeza ainda estaria nessa venda esperando vir um fundo. Ele fez essa mínima. Esse candle abre aqui, testa para cima e vem buscar essa mínima, mas não conseguiu vir aqui. Eu já fico observando, não faço nada nesse candle vermelho. Eu estou sentindo que ele está com fraqueza, porque ele veio testar a mínima do dia, mas fechou acima da minha linha do dia, dos 60 minutos. Ele recolheu e fechou acima dela. Então eu imagino aí que ele já está perdendo força. O urso que vendeu, os ursos que venderam aqui em cima, nesse momento aqui eles já estão perdendo força. E aí eu imagino o quê? Eu imagino que se o próximo candle abrir e testar para baixo, eu posso comprar. Só que, olha a pegadinha. Ele abriu acima, na linha da minha marcação de 60 minutos e testou para baixo. Eu não compraria aqui nesse teste porque ele abriu acima dos 60, beleza? Tem gente que diz assim, Léo, mas se ele abriu acima dos 60, ele está mostrando força compradora, né? Então isso é positivo. Sim, pode ser positivo. O problema é que, geralmente, quando ele abre aqui, ele não vem testar essa, né? Mas ele veio nessa aqui, certo? Ele deixa um pavio muito grande. Por quê? Se ele ganha essa marcação, ele vem buscar essa. Se ele ganhar essa, ele vem buscar a do diário. Eu me sentiria muito mais confortável se ele abrisse abaixo, testasse rapidinho aqui e continuasse o movimento de alta. Como ele abriu aqui, eu já ficaria meio que veaco, né? Até porque existe uma rejeição de rompimento de fundo e caracterizaria um suporte avançado aqui, mas o meu stop ficaria muito mais caro. Então, ele abriu aqui, acima da marcação, veio testar o fundo do primeiro candle do dia, porém, o mais interessante é que ele abrisse aqui nessa região e viesse testar aqui, porque o meu stop ficaria mais barato, ok? O meu stop ficaria mais barato e quando ele vem testar aqui, eu já bato ele na volta e boto o meu stopzinho atrás da distorção. Beleza? Então, repetindo para não ficar dúvida.
eu não abriria, não esperaria mais a compra, abortaria a missão, porque ele abriu acima de 60 e meu stop ficaria mais caro, ok? Se ele abrisse aqui acima da mínima do candle anterior, eu esperaria ele vir nessa região ou no diário e aí bateria uma compra e ficaria mais barato para mim, mas deu compra sim, deu suporte avançado. Daí você já tem uma nova máxima, uma nova mínima, e você tem a região dos 50. Léo, tu não traça a FIBO? Traço, eu posso traçar aqui, mas aqui já está no zóio. Deixa eu ver bem aqui. Vou buscar a FIBO aqui para vocês. Cadê a FIBO? Aqui. Aqui com a FIBO fica linha demais, mas vai ajudar aqui. Pera aí. Vou apagar essas que já foram feitas. E nós vamos achar aqui o fundo e o topo. Vou deitar de novo aqui este gráfico para ficar bem didático para vocês. Então, nós traçamos a Fibonacci aí e observe o que eu acabei de falar. Nós temos uma máxima, nós temos, não estava nesse movimento não, a gente estava aqui, espera aí, não estava nesse movimento não. O movimento ainda era esse, certo? Aí, Léo, eu não comprei, ficou muito caro o stop, mas deu a operação de compra, certo? O meu alvo é na região dos 50%. Nós temos máxima, mínima, 50%. Aqui é a região, certo? E aí, o que que acontece? O meu alvo seria aqui. Só que a gente entende que na região dos 50%, como o gráfico anda em ondas, ele pode vir aqui, rejeitar o fundo, fazer um pullback nos 50 e voltar para rasgar a mínima. Se ele não tiver força, ele vem buscar a máxima do dia de novo. Mas o que que a gente observa? Eu sei lá, ficou redundante. Ah, claro, se ele não ganhar os 50, ele volta para a mínima e se ele ganhar vai para a máxima. Claro, mas o que que você tem que observar? A abertura do próximo candle abriu abaixo da região dos 50, daqui da linha dos 50, testou para cima e aí caracteriza uma venda. Geralmente, ele vem para ganhar o fundo, porém, nós temos uma marcação de 60 aqui, ó. Então, o seu alvo pode ser aqui, porque essa marcação de 60 é 50% desse movimento, quer ver? Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, ó, 50% desse mundo. Nós temos mínima, máxima e 50%. Então, deu alvo. Deu alvo aonde? Na própria marcação. A marcação, aqui nesse caso, como o preço vem de cima, é um suporte. Então, além de ser 50% deste movimento, nós temos uma marcação que deu alvo, certo? Então, outra vendinha aí, top. E aí, o gráfico ele anda em onda. Se ele não ganha 50%, ele volta para a máxima do movimento. Aqui nesse caso, ele não teve força para fazer isso. Ele veio fazer o quê? 50% deste movimento de baixo. Não entendi, Léo. Olha só. Primeiro ele faz 50% desse movimento, nós temos mínima, máxima, 50%. E deste movimento que nós temos máxima, mínima, ele tem os 50% dele.
E olha só, o que a gente observa aqui, certo? Deu compra, eu não compraria. É arriscar demais, porque o stop ficava caro e eu não compraria. Mas deu uma compra, porque ele abriu aqui, testou para baixo, deu uma comprinha e deu alvo nos 50%, porque aqui nós temos o quê? Pontos de parada. Ok? Nós temos alvos. Beleza? Então, ele fez 50% deste movimento. Se ele não ganha os 50%, ele tende a voltar para a mínima do movimento. Deixa eu limpar aqui para não confundir vocês. Então, o gráfico ele anda em ondas. Olha o que ele fez. 50% desse movimento. Não ganhou, fez 50% desse movimento. Não ganhou, voltou para a máxima. E a tendência é que ele venha para romper esse fundinho aqui, ó. Certo? Léo, o que tu faria? Nesse caso aqui, quando o candle está com pouco movimento, eu não faço absolutamente nada. Mas dá operação? Dá, operação de scalp. Mas eu não aconselho para você. Porque é muito mais risco para você pegar um stop do que ganhar dinheiro. Mas deu operação? Deu. Deu sim. Se você observar aqui, ele fez uma mínima e uma máxima, ficou dançando aqui nos 50%, só que ele abriu abaixo dos 50%, veio testar a mínima e deu uma comprinha. Deu uma comprinha. Porque nós temos aqui uma... Léo, deu compra aí? Claro que deu. Tu compraria? Não. Deu uma comprinha porque nós temos uma marcação aqui. E nós não estamos vendo esse movimento apenas de máxima e mínima. Nós estamos vendo este movimento também. Ó. Olha o desenho da teoria de Dow. Nós temos mínima, máxima, 50%. Esse candle abre acima dos 50, veio testar a região, a mínima do gatilho, não conseguiu, demonstrou fraqueza e deu uma compra, uma comprinha. É errado comprar aqui? Não, é certíssimo comprar. E segurar a operação? Também, porque ele rompeu a máxima do candle anterior. Note que ele fechou acima da máxima do candle anterior. Agora, se você tem o feeling, o que vai acontecer? Quando esse candle abrir aqui e testar para cima, aí você zera no dedo, porque geralmente ele testa para cima, quando ele testa para cima, ele vem fazer um movimento contrário. Então, se você está nessa operação e esse candle abre, testa para cima, você já zera no dedo, porque a possibilidade, a probabilidade dele descer é muito maior do que continuar o movimento de alta. Logo, porque está também na região dos 50% deste movimento. Ok? Continuando. O que a gente analisa? Deixa eu tirar aqui essa. O que a gente analisa? Note que aqui tem vários pontos de parada. Então, você tem que analisar, não pode esquecer as distorções e os pontos de parada, que são regiões onde o gráfico ele tende a buscar, ok? Se ele não passa dessas regiões, desses pontos de parada, você entende que ele não está tendo força para buscar a máxima do dia. Então, se ele não está tendo força para buscar a máxima do dia, a tendência é que ele venha para romper fundo. Essa é a leitura do contexto. Poxa, ele está sendo barrado aqui pelas marcações, pelas distorções, pelos pontos de parada. Nós temos um aqui. Nós temos aqui. Isso tudo é ponto de parada. E ele não está conseguindo passar. Logo, eu espero uma oportunidade para venda. Para venda. E aí, esse candlezinho abençoado, ele abre aqui, testa para baixo. Ele provavelmente testou para baixo. E aí, descaracteriza a minha operação
de venda. Eu não faço absolutamente nada nesse candle, porque ele abriu testando para baixo. Se ele abre testando para baixo, a possibilidade dele subir é muito grande, apesar de ter aberto abaixo da marcação. O problema dele aqui foi só o teste. Ele testou para baixo e veio testar os pontos de parada aqui, ó. E aí ele caracteriza que quer fazer o quê? O movimento contrário. Então isso aqui é uma pegadinha, eu não entro. Eu esperaria o próximo candle. Aí o próximo candle abriu abaixo da minha marcação de 60, certo? Eu tenho pontos de parada para trás, eu tenho máxima do primeiro candle do dia, porque minha referência é sempre o gráfico para trás. Ele poderia ter vindo buscar essa marcação e essa também, só que ele não teve força. Já abriu abaixo da minha marcação, não foi buscar essas distorções, não foi buscar essas distorções, não teve força e caiu. Provavelmente, como testou pouco, eu não conseguiria pegar essa operação porque eu ia tentar pegá-la mais barato. Porém, deu uma vendinha aqui. E geralmente, como o gráfico anda em ondas, fiz esse movimento aqui de ondas, ele tende a romper o quê? A mínima do dia. E foi o que ele fez aí, ó. Foi o que ele fez. Rompeu a mínima do dia. E aí a gente observa o quê? O que eu observo aí quando rompe a mínima do dia? Eu já espero esse candle abrir aqui, vir testar essa região, que é a mínima desse candle, do primeiro dia, ou vir testar essas distorções aqui, esses pontinhos de parada, para eu vender. Só que ele não veio. Ele não veio. Ele abriu aqui, testou, foi para baixo, e aí fez uma nova máxima, mas recuou e ficou abaixo do diário. Ou seja, ele quis subir, pelo menos para buscar os 50% desse movimento, não conseguiu, certo? Ficou abaixo do diário. Quando ficou abaixo do diário, que ele não foi testar os 50, eu já fico esperando uma compra, ok? Eu não bateria aqui, porque poderia ser uma pegadinha dele testar para baixo, ir aqui buscar essa região e voltar a descer. Então, nesse candle, eu não faria nada. Mas no próximo, eu já esperaria, porque aqui nós temos uma mínima. Esse candle aqui, ele já fechou acima da mínima do anterior. Eu esperaria esse terceiro aqui abrir acima da mínima do anterior, testar esses pontinhos de parada e aí eu vinha com a compra. Isso aqui é o suporte avançado, beleza? Então aqui configurou uma comprinha linda. Rejeição de fundo, rejeição de continuação de movimento, de rompimento, e ele volta para fazer pelo menos 50% do movimento. Vamos traçar a fibra para ver onde foi o alvo. Volta aqui no gatilho. Nós temos esse movimento. Do gatilhozinho aqui. E aí, ele foi justamente buscar. Nós temos aqui máxima, mínima e 50%. Ele deu alvo. Por quê, pessoal? Porque o preço anda em ondas, ok? Ondas. E aí, por que ele parou aqui? Além de ser a região dos 50%, nós temos essas marcações, as distorções aqui, ou pontos de parada, certo? E a marcação de 60%. Não teve força para ir lá, mas deu alvo. Se o mercado está caindo, o meu alvo é nos 50%. Aqui já deu alvozinho lindo, beleza? O próximo movimento ele já veio aqui nos 50, já deu alvo, veio de um rompimento, né? A tendência é que ele venha testar
essa distorção do gatilho e continue em movimento de alta. Porém, o que eu espero? Ele abrir abaixo da máxima do candle anterior, testar para baixo, só que ele não testou para baixo, ele já testou, foi aqui em cima. Então, ele caracterizou, foi uma venda. Poderia vender aqui? Poderia. Poderia esperar para vir testar aqui? Poderia também. Tem gente que pergunta, Léo, no mesmo candle deu compra e venda? Sim. Aí você tem que ter o feeling de qual operação é mais confortável para mim. Nesse caso aqui do teste para cima, eu venderia com alvo aqui. Os meus alunos sabem que eu venderia, eu sairia da operação aqui, se eu vendesse ali em cima. Porque eu busco a primeira distorção, ok? E se eu fosse comprar, eu esperaria ele vir aqui para eu poder comprar. Como o teste foi para cima, eu abortaria a missão da compra. Eu só venderia mesmo, ok? Então, deu uma vendinha aí. Abaixo dos 50%, abaixo da marcação, testou para cima e veio buscar a distorção. Próximo movimento. Quando ele veio testar aqui, este candle, provavelmente veio testar o diário e voltou a subir. Léo, o que você faria? Deu compra? Deu compra. Como eu viria de uma operação ali, eu já ficaria ligado na abertura desse candle. Por quê? Ele abriu acima do diário e se você pegar a FIBO, você pegando a FIBO aqui, você consegue identificar máximas, mínima e 50%. Se ele abre aqui e vem testar os 50%, olha a distorção, olha a marcação do diário. A tendência é que ele volte. O mercado não vai andar em ondas, a tendência é que ele rompa esse movimento aqui, esse pivô ou esse topo, beleza? Deu uma comprinha aqui sim também. Tem gente que colocaria o alvo no 60 e tem gente que esperaria romper para pegar nas próximas marcações. Aí vai do operador, certo? Vamos para a próxima. Vamos tirar essa fibra aqui. Então, o mercado veio, testou os 50 e veio buscar a máxima. Não passou e voltou para baixo da de 60. Eu já noto que aqui é uma região muito forte de resistência, ok? Por quê? Ele fez uma nova máxima, porém, ele fechou abaixo da máxima do candle anterior, me mostrando rejeição de movimento de alta, ok? E o que eu espero? Eu já fico esperando o próximo candle. Se esse candle abre aqui e testa para cima primeiro, eu venderia sem culpa. O problema é que ele testou, ele abriu abaixo da marcação e testou o diário de novo. Como eu já vinha de uma compra aqui, que foi mal sucedida, vamos dizer assim, porque ele não rompeu, ele deu uma violinada no alvo e recuou muito forte, eu não compraria de novo, eu não testaria a compra aqui. Lembrando que não precisa bater compra e venda em todo candle que aparece, pessoal. Você tem que esperar as operações mais tranquilas. E aí, esse próximo candle abre, testa para cima, que era o movimento que eu queria nesse, certo? Aqui eu consigo identificar esses pontos de parada, certo? E nós temos a marcação de 60. Só que eu digo para vocês que minha referência é sempre para onde? Para a esquerda, é sempre para trás. Eu vou buscar os pontos de parada para trás. Tenho esse e tenho a máxima do primeiro candle do dia, que é um gatilho. E olha só, ele foi testar todas essas distorções,
ficou verdezão aqui. Todo mundo imaginou o quê? Agora vai buscar o fundo. Só que lembrando, qual é o contexto, pessoal? Ele tentou nesse candle, fez uma nova máxima, mas recuou, fechou abaixo da máxima do candle anterior. Esse candle fechou abaixo da máxima do candle anterior. Esse candle aqui fechou abaixo da máxima do candle anterior. E se você notar, ele não está tendo força para romper. Então, por isso que eu esperaria uma venda, esperaria testar as regiões para poder pensar em venda. Léo, ele ficou muito verde aqui, eu não tive coragem de bater aqui. Tudo bem, você não precisa bater em todo candle. Então, espera a próxima oportunidade. Se o próximo candle não abrir aqui em cima, abrir abaixo da máxima dele e testar para cima, você vende. E foi o que aconteceu. Olha como é importante ler o contexto. O próximo candle abre aqui, abaixo da máxima do candle anterior, abaixo da máxima desse candle anterior também, desse. O que eu penso? Que a força vendedora está empurrando o preço para baixo. Essa é a leitura do contexto. Como o mercado anda em ondas, ele vem para romper o fundo. E olha o que o bendito candle fez. Abre acima da marcação, testa a próxima marcação, os pontos de parada que eu tenho para trás aqui, certo? Vai tentar testar aqui, não ganha e volta. Eu já estava esperando essa venda nesse candle. E aqui ficou muito mais claro para mim, ok? Então você vende e fica bem mais claro. Léo, mas eu não consegui identificar o movimento de onda. Tudo bem, não tem problema. Você usa a Fibonacci. Pega ela aqui. Nós temos aqui uma mínima, nós temos uma nova máxima e o bendito candle abre acima dos 50%, porém, na região, aí vem o setapizar, eu não setapizo porque, Léo, abriu acima dos 50%, acima da marcação de 60%. Porém, pessoal, ele veio rejeitando o rompimento. Note que ele fecha abaixo da mínima da máxima do candle anterior, esse também abaixo da máxima desse candle, esse fecha abaixo. Então ele vem negando que tem força para ir lá no topo. Então eu só penso em vendas. Ele abre aqui, testou para baixo, veio testar os pontos de parada e as distorções e as marcações. Eu espero ele na volta e vendo, porque o contexto é que ele venha romper o fundo. Eu posso botar meu alvo aqui? Posso, nessa marcação. Posso botar nessa? Posso botar nessa? Ou espero o gráfico correr? Aí vai do operador, se você tem emocional. Geralmente o alvo é na mínima, mas nós entendemos que vem para romper. Léo, às vezes eu não gosto de esperar porque faz falso rompimento, eu gosto de botar logo no bolso o dinheiro. Tudo bem, mas que deu uma venda linda aí, deu uma venda linda. Beleza? Então o contexto é isso, pessoal. Note que esse candle, ele veio com muita força e rompeu a mínima anterior. Se ele rompe a mínima anterior, eu já fico esperando o teste dessa região para que eu possa efetuar uma venda, certo? Já rompeu, já fico pensando em venda, mas eu preciso que ele venha testar essa região. E aí, o que acontece? Deixa eu tirar essa fibra aqui, porque é rompimento, eu não preciso de fibra. Certo? E aí o que acontece? Ó, ele veio, rompeu a mínima aqui, essa mínima, o gráfico no anda de ondas, ele rompeu, ok? Rompeu, e aí esse candle abre aqui e testa para baixo. Provavelmente ele testou para baixo porque ele foi buscar essas regiões. Olha, ele foi buscar as marcações aqui. Léo, tu compraria aqui? Jamais. Por quê? A gente tem um desenho de queda e um candle de muita força vendedora. Pode ser uma pegadinha, ele podia vir só aqui, podia vir só aqui e voltar a descer. E aí eu não faria nada, eu esperaria o próximo. Olha como é bom você ter paciência e esperar o próximo candle. Nesse aqui,
ele abre aqui e veio testar os pontinhos de parada. Olha, pessoal, veio testar. Ele abre abaixo da máxima do candle anterior e veio testar os pontos de parada e ainda abriu abaixo de uma marcação de 60. Testou para cima, eu não penso duas vezes. Continuação de movimento, né? E aí eu vendo aqui nesse candle. O alvo pode ser na mínima, mas nós entendemos que ele também pode fazer o quê? Romper essa mínima, porque a tendência é ele fazer um pullback aí e fazer uma nova mínima. Então, pessoal, até 10h55 aqui teve muita oportunidade para você bater meta, né? Então aqui foi a operação top de linha. E aqui já dá para você ter uma noção de como fazer esse backtest, como efetuar esse backtest, certo? Usando todas as ferramentas do operacional. E olha só. Abriu aqui, provavelmente testou para baixo. E aí, eu compraria? Não, porque o movimento está muito forte de queda. Mas ele deu operação, na verdade que ele testou para cima, perdão. Na verdade, ele abre aqui, testa para cima e continua o movimento de queda. Porém, eu não ficaria mais confortável nessa operação. Por quê? Por quê? Note que eu tenho 1, 2, 3 marcações aqui. E esse candle, ele fechou praticamente na mesma linha da mínima do anterior. Então, ele não teve força para rompimento. Ele não está me dando a certeza que vai continuar o movimento de queda. Ele não me deu a certeza que está... Porque se ele viesse fechar aqui, aí sim ele me daria ele me daria uma nova mínima e aí me mostraria que ele não respeitou o suporte do candle anterior. E aqui eu não faria nada, apesar de ter dado uma baita venda, eu não faria nada. Ok? O que eu esperaria? Se eu não pego essa venda, eu espero a próxima. E aí, eu tenho esses pontos de parada e tenho as marcações. Esse candle abre aqui, testa para cima, eu imagino o quê? Uma venda. Porque não é só as marcações e nem a abertura dele. Nós temos a bendita caixinha. Deixa eu pegar a fibra aqui de novo. Agora. Nós temos uma bendita caixinha. E a caixinha nos ajuda muito, porque nós temos uma máxima, uma mínima, o candle abre abaixo dos 50%, abaixo da marcação, abaixo da mínima do candle anterior, a tendência é de queda, testou para cima, eu vendo que ele vem para romper a mínima, e foi o que ele fez no candle posterior, ok? Então, mais uma operaçãozinha aí. Então, galera, eu estudo assim, certo? Eu vou procurando as peças do operacional até ficar bem claras. Eu consigo ver mais operações aqui, porque o meu olho já está bem mais apurado. Talvez seja até mais complicado para quem está iniciando de conseguir enxergar essas mesmas operações. Ó, aqui. Aqui nós temos um pontinho de parada, rejeição de fundo. Esse candle abre aqui, testa para baixo, só penso em compra na volta dele, bota uma ordenzinha atrás aqui e compro. Nesse eu não compraria, por quê? Porque ele já abriu aqui acima e testou para cima, provavelmente. Eu não faria nada aqui, certo? Eu esperaria isso, configurou aqui suporte avançado, ok? E aí, pessoal, esperaria ele vir buscar 50% da queda. Ele fez um movimento muito forte de baixa. Aí a gente usa a Fibonacci. Gualato, pelo lado do topo mais alto do dia, sim, para o mínimo. Nós temos o movimento macro. E olha o que é que a gente descobre. Que ele veio buscar os 50% que está próximo a uma linha do diário. Note que quem movimenta o gráfico é o preço de máximas e mínimas, de abertura, de fechamento, certo? Então,
de suporte e resistência. Foi buscar de novo lá. Deu uma venda aqui, é óbvio que deu, né? Neste candle aqui, deu uma venda porque esse candle fechou abaixo da máxima do anterior, esse também abaixo da máxima do anterior, e esse aqui abriu abaixo dos 50, abaixo da marcação, testou para cima e eu vendo. Ele pode buscar 50% desse movimento e voltar a subir, ou ele pode vir buscar a mínima. Nesse caso aqui, ele veio só buscar os 50% do movimento. Então, galera, é isso. Eu poderia passar aqui o dia inteiro analisando várias entradas com vocês. O mercado faz movimentos semelhantes. O gráfico ele tem memória. O que você precisa fazer é treinar exaustivamente esse gráfico, procurando o máximo de confluências, o máximo de... tentar usar em cada operação o máximo de ferramentas do operacional que você puder. Beleza? Tamo junto, bora pro game, vem comigo, que no caminho eu te explico. Tamo junto, galera!